Bem-vindos, meu nome é Paulo Teixeira e esse é o Dose de Empreendedorismo. Aqui a gente vai trabalhar um pouco do que é a coquetelaria, os seus princípios básicos e para você que tem interesse nessa área, como trabalhar nela ou como ingressar nessa área da gastronomia. Primeiro de tudo, a gente tem que falar sobre coquetéis. A própria ideia de quando começou a existir os coquetéis é difícil de identificar. Existem muitas fontes, existem muitos relatos e todos eles se contradizem em algum momento ou podem ser simplesmente falsos. Por quê? Porque não existe uma avaliação correta de quando começou a existir. Mas a mistura de bebidas para a criação de um sabor novo não é a invenção da roda e não é algo tão recente assim. Desde o século XIX, existem esse tipo de processo de forma comercial, quando você percebe que, por exemplo, garrafadas eram nada mais nada menos do que processos que hoje nós identificamos como infusões de bebidas para venda. Vermutes são exemplos clássicos disso. Vinhos fortificados, todos eles infusionados com ervas, é um tipo de tecnologia e técnica que existe desde a Roma Antiga e foi revivida já em 1800 de bolinha. A origem da palavra coquetel tem muitos frutos, muitos locais onde surge. Uma das mais famosas é sobre a cauda do galo sendo utilizada como enfeite de uma bebida colonial no século XIX. Também existem relatos sobre torneios de animais onde se faziam bebidas comemorativas, existem conceitos sobre mistura até com sangue de galo, ou então com diversas outras maneiras e diversas outras lendas de onde surgiu o conceito da palavra coquetel. Inclusive faz muito sentido porque o que acontece, se você vê a palavra coquetel em inglês, cocktail. Então talvez tenha alguma ligação com isso, talvez não. Não temos uma identificação certa de onde surgiu essa ideia. No entanto, em meados de 1900 já temos registros em livros sobre marinheiros trazendo de outros países bebidas misturadas com etílicos misturados com suco, açúcar e, em alguns casos, batidos com gelo, mesmo essa sendo uma tecnologia que não era tão simples de se obter ou de se fazer. E, a partir de tudo isso, foi se criando a cultura do coquetel, atravessando gerações e chegando até hoje. Nós somos seus usuários e estamos aqui ávidos para descobrir como fazer bons drinks. Mas para fazer coquetéis, o que a gente precisa? Em primeiro lugar, a gente precisa ter noção que vamos precisar de ferramentas. Coquetéis são bebidas misturadas e para fazer uma bebida misturada você não pode simplesmente jogar uma na outra, porque muito provavelmente seu processo vai ser muito simples e resultar numa bebida fraca ou não muito complexa. E o que a gente está procurando aqui é algo além disso. São algumas ferramentas essenciais que eu vou falar para vocês agora. A primeira de todas é a coqueteleira. Isso daqui é um exemplo de uma coqueteleira Boston, que são essencialmente dois copos, normalmente um de vidro, mas podendo ser de metal, outro de metal, obrigatoriamente, que se encaixam e prendem, fazendo com que ar não consiga entrar dentro da bebida e também toda a bebida que está dentro não consiga sair, evitando assim desperdício de bebidas e garantindo com que o gelo faça o seu trabalho. Uma das coisas mais importantes dentro de um coquetel é o gelo. E isso você tem que ter noção desde agora, deste exato momento. Coquetéis, todos eles, passam por algum processo de resfriação, pelo menos a grande maioria. E o resultado final depende da resfriação que você quer conseguir e do nível de diluição do gelo que você quer obter graças à sua técnica. A coqueteleira, ela trabalha com um processo de batida. Drinks batidos são drinks normalmente utilizando a coqueteleira. Mas não tem uma coqueteleira? Não pode fazer drink? Não obrigatoriamente. Lembre-se, forma para função. O que é a coqueteleira? Coqueteleira podem ser dois copos, ou então um copo com uma tampa, ou então um copo com uma tampa que se divide em dois pedaços. Cada um desses tem
um nome que vocês podem ver na apostila que eu vou disponibilizar para vocês. Mas, basicamente, a coqueteleira nada mais é do que um copo hermeticamente fechado, onde, no meu caso, que eu sou um profissional, eu preciso fazer isso com uma certa aparência para o meu cliente. Para você, que é uma pessoa que está começando agora e não tem exatamente a noção de onde comprar ou quanto gastar quanto isso, ou simplesmente você que está começando nesse mundo da coquetelaria e não tem muito dinheiro para investir, o que fazer? Não vai fazer um drink? Não. Você vai precisar apenas de um recipiente ou uma tampa hermeticamente fechado e limpo, porque tudo que você vai precisar é colocar todos os ingredientes nele, fechar e bater o seu coquetel. Depois da coqueteleira, uma das coisas mais importantes que você vai precisar é o dosador. Por quê? Seja profissionalmente, seja de maneira amadora, a gente está trabalhando com bebida. Saibam, não existe consumo saudável de bebida. Bebidas alcoólicas, elas, além de poderem viciar, elas são bebidas que provocam reações adversas no corpo naturalmente porque fazem parte. Por conta disso, nós precisamos, para, no mínimo, garantir algum nível de qualidade e saudabilidade no consumo de drinks e coquetéis, ter noção do quanto de bebida estamos utilizando na nossa preparação. Então, para isso, nós profissionalmente utilizamos medidores, dosadores. O nome desse dosador é Jigger. Existem outras formas de dosadores, outras medidas, mas todos eles medem normalmente 50 ml de bebida, às vezes com uma extensão para 30 ml, 25 ml. Você não tem um dosador? Meu Deus, e agora? Bom, calma. Talvez você não tenha acesso a um dosador profissional como um Jigger, que pode ser um pouco mais caro. Mas um copo dosador normalmente não custa mais do que R$10 e ele vai servir para você pelo menos ter uma noção de quanto você está colocando de bebida dentro do seu copo, e isso vai fazer toda a diferença para fazer um trabalho mais profissional ou no mínimo mais gostoso. Em terceiro lugar, a bailarina. O que é a bailarina? A bailarina é uma colher, chamada de colher de bar. É uma colher adaptada porque ela é mais longa, mais fina e tem em sua ponta menos espaço para colocação de ingredientes. Por quê? Porque você trabalha com medidas menores quando você está trabalhando com drinks. Se você pegar a coqueteleira, você vai ver que a bailarina normalmente consegue ficar para fora da coqueteleira. Por que isso é interessante? Porque você precisa mexer os ingredientes dentro da sua coqueteleira sem precisar enfiar a sua mão dentro. Então, o que você faz? Se você não tiver acesso a uma bailarina profissional, não vai fazer o drink? Vai fazer o drink. O que você vai precisar é de uma colher com um cabo longo que permita você fazer a mistura das suas preparações sem se aproximar a sua mão da preparação. Lembre-se, forma antes da função. E por fim, eu diria para vocês o Mix and Glass. O que é o Mixing Glass? Mixing Glass nada mais é do que um copo separado especialmente para você fazer misturas sem bater. Alguns drinks precisam ser misturados sem uma alta diluição da sua preparação. Então, um copo separado, normalmente de vidro, mas você pode usar um copo de metal também. Para fazer essa mistura, e precisa ser um copo com uma grande quantidade de espaço, é uma necessidade que você vai ter. Mas ok, não tem acesso a isso, você só precisa de um copo grande. O que precisamos também é um coador. Na coquetelaria profissional, nós trabalhamos com uma coisa que chamamos de strainer. É um coador específico para coqueteleiros, onde você tem um espaço para a saída da bebida, onde ele só vai segurar essencialmente o gelo e ou frutas que você esmagar dentro da sua coqueteleira,
mas que você só quiser o sumo e não o bagaço dela. Você vê que a forma de encaixe é normalmente intuitiva e ela tem um espaço, e ela precisa desse espaço. Caso você não tenha disponível um strainer ou algo tão sofisticado, você só precisa utilizar a sua imaginação para você coar de alguma maneira as preparações que você for fazer. Por que eu estou apresentando essa alternativa de baixo custo para vocês? Porque na verdade o que eu estou aqui mostrando para vocês é que todo mundo pode fazer seus drinks. Sempre é bom que você valorize o seu bar local, que consuma de maneira responsável as bebidas que você tem acesso e valorize as experiências que você tem à sua mão. Mas nada disso impede que você busque ter essas experiências dentro de casa, ou então mesmo busque fazer uma nova forma de desenvolver capital, lucro, trabalho, caso você esteja sem. Então, você talvez, muito provavelmente, pode começar com coisas que você tem dentro de casa e você nunca olhou dessa maneira. Então, vamos começar? Os drinks têm algumas classificações de forma de preparação. Vou dar para vocês as 3 formas principais de preparação. Existem algumas outras, só que são formas mais avançadas e que têm ligeiras diferenças entre essas que eu vou falar para você. Mas, desde já tenha noção. Essas formas estão divididas pela diluição que você quer que o seu gelo tenha sobre a sua bebida. Essa, basicamente, vai ser a forma que você vai identificar se é mais interessante um drink que você for fazer ser batido, mexido ou montado. O que são drinks batidos? São drinks clássicos. São os drinks que vão dentro da coqueteleira e vão ter o gelo dentro da coqueteleira com todos os ingredientes e você vai utilizar a força mecânica, ou seja, você vai chacoalhar a sua coqueteleira para que você misture todos os ingredientes e resfrie o mais rapidamente todos os seus ingredientes. Nesse processo, você está criando um processo de diluição mais rápido e mais potente. Então, seus drinks batidos normalmente serão drinks um pouquinho mais leves e eles serão ingredientes que são difíceis de se imergir numa mistura simples. Drinks mexidos são drinks que vão no mixing glass ou no seu pote que você for fazer a sua mistura. O que acontece? São drinks que normalmente são misturas de ingredientes que têm densidades semelhantes, que você não quer uma grande diluição, mas você ainda quer um processo de resfriamento constante. Então você vai precisar do seu pote, do seu mixing glass, da sua bailarina e fazer um processo de mistura rápido que vai durar 40 segundos no máximo, porque você não quer que essa diluição seja excessiva, porque esses drinks normalmente são drinks mais potentes, inclusive drinks menores, com menos quantidade, porque quanto mais potente um drink, menos você tem a possibilidade de beber, porque se você beber demais, você vai dar o famoso PT. E temos também os drinks montados. O que são drinks montados? Drinks montados são drinks preparados diretamente nos copos. São drinks onde a sua preparação vai ser toda feita dentro do copo, finalizada no copo. Você não vai precisar de outros ingredientes, mas muito provavelmente você vai precisar de alguma forma de auxílio para, por exemplo, esmagar frutas dentro do seu copo para fazer a sua finalização, alguma forma utilizar uma colher para você mexer os ingredientes depois de fazer a manutenção deles. E sempre esses são os drinks que normalmente têm a menor quantidade de diluição, pelo menos no começo do consumo do drink. Muitas vezes a ideia é que o drink vai ser diluído lentamente durante seu consumo. Um dos exemplos mais clássicos que eu posso dizer para vocês é a caipirinha. Além da caipirinha, eu também posso dizer drinks layer, ou então drinks de camadas. São drinks onde você vai estruturando cada camada do drink, você vai utilizar
ingredientes de densidade diferente, uma técnica de colocação lenta, para que eles não se misturem durante a sua colocação no copo. Normalmente são drinks mais bonitos, mais chamativos, mas nem sempre são drinks mais gostosos. Porque o princípio do drink por camada é primordialmente estética. Então muitos desses drinks não são tão bons assim. E passando para a próxima fase, temos que pensar nos principais etílicos utilizados na bebida. Não seria justo eu dizer para vocês quais são os principais etílicos utilizados período. Por quê? Porque isso é variável. O que acontece é que, de região para região, você vai ter uma variação de consumo do tipo de bebida utilizada, da forma que ela é bebida. Então, não posso dar uma resposta cabal para você. Mas eu posso dizer que, no mundo da coquetelaria, classicamente nós temos 5 etílicos que são os etílicos mais utilizados, tanto que eles são os etílicos que mais têm receitas. Então, eu vou falar para vocês que um dos mais utilizados é a vodka. Por que a vodka? A vodka é um destilado à base de cereais. Também podem existir destilados à base de outras coisas. E que ele é um destilado, normalmente tridestilado, podendo ser destilado até um pouco mais, cuja característica principal é a neutralidade dele. Justamente por conta disso, a vodka é um coringa da coquetelaria. É ela onde você vai querer se valer quando você quiser, principalmente realçar o gosto dos seus ingredientes, mas não exatamente do seu etílico. A cachaça, no Brasil, estruturalmente é uma das bebidas mais consumidas também, embora longe das outras bebidas que eu vou citar aqui. A cachaça é a nossa bebida nacional, e inclusive seria uma bebida que a gente deveria ter um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de carinho por ela, porque ela tem capacidade de ser muito interessante, principalmente dentro dos coquetéis. Também temos rum. O rum é um primo distante da cachaça. Enquanto a cachaça é produzida a partir do resultado da obtenção da cana-de-açúcar, o rum ele é produzido a partir do melaço, um subproduto do açúcar da cana-de-açúcar. Então, de alguma maneira, eles têm um parentesco, só que justamente a forma de produção, o ingrediente e o resultado final desse processo de destilamento resulta num produto extremamente diferente e ímpar para a cachaça. Cada um deles tem a sua própria característica e seu próprio ganho final. Após esses, eu posso falar do uísque. O que é o uísque? O uísque é uma bebida alcoólica destilada a partir de grãos, muitas vezes incluindo malte, que foi envelhecido em barris. Isso é um processo obrigatório. O teor alcoólico de uísque ele varia em torno de 40%, e tem alguns uísques que podem chegar a um teor muito maior. Existe alguma divisão entre o que chamamos de whisky e whisky. Por quê? O whisky a gente está falando sobre bourbon. São formas de whisky produzidos na América do Norte com um ingrediente específico, e vocês têm que prestar atenção para não confundir whisky e whisky. E por último, o gin. O gin é uma bebida destilada à base de cereais, mas que a maior diferença dela é, posteriormente, ela passa por um processo de infusão, principalmente com zimbro e normalmente com outros botânicos. Isso gera uma bebida destilada extremamente aromática. Muitos de vocês vão identificar o gin como o perfume da coquetelaria, mas ele também tem características de sabor muito próprias, mas que ela depende um pouco mais de finesse, de consumo seu, para você descobrir isso. E o gin é uma das bebidas mais caras dessa lista que eu passei para você. Então, muito provavelmente não vai ser a sua bebida de entrada quando você for trabalhar com a coquetelaria, mas saiba que ele tem um espaço muito grande e ainda vai crescer dentro do nosso universo de coquetéis. E por fim, eu tenho certeza que todos vocês estão esperando aqui receitas. E sim, eu vou mostrar para vocês como produzir algumas receitas de drinks clássicos e dar algumas ideias de como vocês podem produzir os próprios drinks de vocês. Só que vai ser no outro vídeo. Mas
Uma coisa muito importante que eu preciso falar para vocês. Receita não vai te proibir de fazer aquele drink de uma maneira diferente, caso você queira. Mas saiba, as receitas são testadas, são provadas durante muito tempo. E essas receitas que eu vou passar para vocês são receitas clássicas. Ou seja, são receitas que, no decorrer dos anos, décadas, às vezes séculos, são receitas que foram provadas e reprovadas e aprovadas até serem finalizadas no que eu vou mostrar para vocês agora. Caso vocês queiram mudar essas receitas, eu posso impedir vocês ou vocês estão errados? Não obrigatoriamente. Mas é interessante, fica o convite para que vocês consumam e experimentem um processo menos dependente de açúcar e mais arrojado no princípio de sabor que você quer apresentar para o seu comensal ou até para você mesmo. Porque é isso que é a coquetelaria. A coquetelaria não é uma apresentação de sabores simples. Não é, por exemplo, apenas de eu chegar para vocês e fazer uma batida com leite condensado. Coquetelaria é alquimia pura. Somos nós criando bebidas extremamente diversas, de diversas origens diferentes, um sabor único que às vezes pode ser o abraço que alguém pode estar precisando na noite certa. Quem sabe você, quem sabe o seu cliente. Então tenha um pouquinho de carinho e caso você queira ver outras receitas além das que eu vou falar para você, você pode procurar na International Bartender Association. É a Associação Internacional de Bartender que compila os drinks clássicos do mundo inteiro. Então você vai ver diversos exemplos de drinks por lá. A caipirinha é o nosso drink clássico, o único drink clássico brasileiro que consta na International Bartender Association, a IBA. Então é um site em inglês, mas vale a pena ou a tradução ou até mesmo buscar aprender um pouquinho mais dessa língua para que você tenha acesso a esse tipo de informação, esse tipo de receita. Tá certo? Foi um prazer ter vocês aqui. Espero que vocês curtam o curso e vamos seguindo. Esse é o primeiro módulo que eu trouxe para vocês para falar sobre a introdução mais básica. Além disso, eu vou mostrar mais alguns outros vídeos sobre a preparação de drinks, preparações de ativos e algumas receitas. Tá bom? Até mais. Até a próxima.